Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Saúde. Eu sou Marcelo Reis, presidente do Conselho Regional de Medicina, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui o Dr. Roberto Luiz Dávila, ex-presidente do nosso Conselho Federal de Medicina por duas oportunidades, presidente do nosso Conselho Regional de Medicina, atua no nosso conselho por mais de 30 anos e professor de Humanidades Médicas. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu já começo de imediato com uma pergunta para que todos que estão nos assistindo possam entender o que é humanidades médicas dentro da formação da medicina. Doutor Marcelo, é um prazer estar aqui, né, participar desse podcast, presidente do Conselho de Medicina. Já te conheço há algum tempo e sei também do teu valor, do trabalho que tu fazes, por onde você passa. E é uma honra estar aqui participando. Em relação às humanidades, é o meu mundo atualmente, é também um sonho para mim, mas de qualquer forma nós sonhamos de pequenos a, a ter uma profissão que nós admirávamos e nos preparamos, nos formamos, e eu agora com quase 50 anos de medicina, eu encontrei esse espaço para tentar estimular os jovens médicos e os estudantes de medicina, mas penso que a gente vai ter que ir para o campo da residência médica, a formação do médico residente, para que possamos sensibilizá-los. As humanidades fazem isso, as humanidades nos tornam pessoas melhores através das artes, de todas as artes, através de reflexões filosóficas, através de um conhecimento, um pouco de sociologia médica, psicologia médica. Então, é um conjunto de disciplinas que aparentemente não teria nenhuma utilidade, por isso que seria, o pessoal chama de um conhecimento inútil, porque ele não é prático, ele não tem um objetivo imediato. E na verdade, essa inutilidade é meramente pejorativa. Sempre houve, desde a década de 50, uma discussão entre as ciências exatas e as ciências humanas. E o que se sabe é isso: as artes nos tornam pessoas melhores. E se a ciência técnica nos tornam fortes, no sentido de termos os conhecimentos científicos para usar na medicina, para usar em outras profissões, mas no nosso caso somos bons médicos, tecnicamente competentes, mas se não tivermos aquilo que a arte me ensina, que é a relação médico-paciente está muito envolvida com as humanidades, porque nos habilita a ter uma comunicação melhor, uma melhor relação médico-paciente, nos habilita a entender o outro, entender o paciente como um outro humano, cheio de sonhos, de desejos, de necessidades, de valores, de princípios, de crenças, e eu preciso respeitar aquele que chega até mim e diz: olha, eu estou com um problema, estou doente. Praticamente ele está dizendo: eu estou vulnerável, eu preciso da sua ajuda, mas não me desrespeite, me continue olhando como um ser humano, um ser humano igual a você. Então, a perspectiva das humanidades é exatamente melhorar a comunicação do médico, fazer com que o médico olhe e escute para o paciente, que tem muito médico que não olha mais, não escuta mais a história dos pacientes. As humanidades têm esse poder de trazer para nós, médicos, um conhecimento do outro que nos ajudará a recuperá-lo mais rápido e ele se sentir novamente bem cuidado. A percepção do cuidado é o segredo de tudo. Roberto, e eu não poderia deixar de mencionar que recentemente a gente viu na internet reportagens sobre alunos de medicina no interior de São Paulo em atos lamentavelmente reprováveis. Você acha que falta, o que você acha que falta na formação para que isso tenha acontecido? Veja bem, o termo humanidades que a gente conhece hoje é uma tradução feita no século I, é, depois de Cristo, e esse termo é uma tradução do grego paideia. Foi
um grande tribuno, um grande orador chamado Marco Túlio Cícero, que traduziu paideia para humanitas. E depois, no nosso idioma, chamou-se humanidade. O que é paideia? O que os gregos criaram essa palavra paideia? Era a formação cultural integral do homem grego. Então, os gregos começavam desde pequeno, desde a infância, tenra infância, a serem educados para serem valentes, justos, verdadeiros, honestos. Então, tudo isso era chamado de paideia e foi traduzido para humanitas. E na Renascença, o Petrarca, o Francesco Petrarca, os amigos dele, que eram o Dante Alighieri, o Giovanni Boccaccio, eles praticamente recuperaram essas humanidades lá da Roma Antiga, da Grécia, da Roma Antiga, e criou-se então o humanismo, que é um movimento iniciado nesse século XIV, século XV, chegou até o século XV e XVI, e que determinou a formação em estudos clássicos e a formação em áreas profissionais. E isso provocou uma cisão. Nos anos 50, o Charles Percy Snow, um inglês, escreveu um livro chamado, em 59 ele publicou, na verdade foi uma palestra dele em Harvard, que virou um livro, que se chamava As Duas Culturas. E ele já apontava o caminho, que era de complementaridade, ambas se complementavam. Se você fosse um bom cientista e fosse um humanista, você seria um grande profissional. E isso veio engatinhando. E, na verdade, na segunda metade do século passado, algumas escolas norte-americanas e algumas europeias iniciaram um programa de humanidades. Mas ele nunca foi valorizado para poder ser entendido como essencial na formação médica. Eu penso que os atos desses jovens que fizeram isso, eles são muito mais decorrentes de uma educação em casa deficiente. Eles não tiveram uma modelagem, eles não aprenderam o que eram esses valores e esses princípios aonde deveria ter aprendido, porque a escola ela não tem o poder de educar como os pais educariam, e aí acaba essa formação tendo passado, sendo ineficiente no tempo da escola. Eles chegam na escola sem esses valores firmes, quer dizer, há uma deformidade de caráter, de alguns, não são todos, eu quero deixar bem claro que isso é uma minoria dos estudantes, porque já tivemos isso no passado, alunos de 6º ano, e em fotografias de formatura, arriaram as calças de jaleco e com as calças arriadas até os pés. E as meninas fizeram isso também em outras escolas na década passada, e isso não tem a menor justificativa. São atos, né, questionáveis do ponto de vista da moralidade, são atentatórios a essa moralidade. Eu penso que as mães desses meninos que simularam gestos masturbatórios não ficaram felizes em ver, reconhecer, saber que seu filho participou disso. E isso é quase que uma sabedoria popular. Se você vai fazer algo que vai envergonhar os seus pais, você não faça. E a escola só pode se preocupar com a formação médica. Então, a gente vai usar as humanidades. A escola oferece muita competência, mas vai usar as humanidades para ele ser aquele médico que escuta o paciente, aquele médico que toca no paciente, que cumprimenta o paciente, aquele médico que interage, que se preocupa com aquele paciente. E isso, as artes são fundamentais, desde pintura, escultura, música, dança, teatro, cinema, que é a 7ª arte. Essas artes existem. Primeiro porque são criações do humano, né? E toda criação humana deve ser sempre valorizada porque é uma expressão de um sentimento. E isso nos torna melhores, eu vou sempre repetir com essa questão. Se somos fortes tecnicamente, nós temos que ser melhores com uma boa formação humanística. Roberto, existe uma
Hoje em dia se fala muito sobre elasticidade moral. Tudo pode. Será que faltou um pouco de sensibilidade moral aos alunos na hora que eles fazem esses gestos? Eu penso que sim, é um tempo de muita permissividade, é um tempo diferente daquele que eu cresci. Eh, Nossos pais foram meu pai foi muito rígido, né, eu tinha que ser honesto, quase que era a paideia que ele aplicava em casa. Honestidade era um valor importantíssimo, eh, compromissado com a verdade, compromissado em fazer o bem. Então eu não vejo muito isso. Eu tenho netos e vejo que meus filhos mesmos, que tiveram essa educação mais rígida, minha também, que eu dei continuidade, eles modernamente não restringem, alguns excessos que esses netos fazem, né, e a gente tem essa péssima mania de dizer: "No meu tempo não era assim". Mas há muita permissividade, mas as crianças ou os adolescentes, eles precisam mostrar a ele que há limites, o mundo tem limites, mas não acontece isso. Então tudo é instagramável, eu vejo todo mundo tirando fotografia de comida, passam o show todinho de uma pessoa olhando a tela do celular, porque tem que filmar. Toda viagem ele fotografa entrando no avião, saindo do avião, indo em toda. É tudo. Como é que ele chamava? A época do espetáculo, né? Tudo é espetáculo. A pessoa tem que ser espetaculosa. Então, esse uma deformidade dos nossos tempos, né? Esse mundo líquido, como dizia o grande filósofo Bauman, esse mundo líquido, as relações líquidas, tudo é fluido, nada é mais consistente, nada tem solidez. E é claro que isso permite a eles que eles digam: não, eu posso tudo, não tem nada de mais baixar as calças e fazer gestos masturbatórios na escola, na frente de meninas. Isso para nós é uma coisa inaceitável, principalmente vindo de um médico ou de um estudante de medicina que mais 1, 2 anos será médico. As pessoas ainda têm um respeito muito grande pelos médicos, um respeito muito grande pela medicina, e nós temos que preservar essa crença na medicina, e isso tudo a gente tem que fazer através das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso compromisso em ajudar, se a gente não conseguir curar, mas pelo menos acompanhar, confortar. Então, eu acho que faltou educação em casa e faltou também, falta ainda hoje em muitas escolas, uma formação humanística para dizer para eles como eles podem ser pessoas melhores. E, na tua opinião, que lições a gente pode tirar desse episódio para o futuro? Eu penso que até para os próprios conselhos de medicina, as academias de medicina, eu acho que se a escola, se eles já chegaram deformados ou com uma elasticidade moral muito grande na escola de medicina, eu acho que seria um papel paralelo das escolas médicas terem essas disciplinas e se preocuparem com isso. Mas tem escolas que não têm isso. E aí seria até o papel dos conselhos de medicina, fazendo uma previsão do futuro, para que não tenhamos tantos problemas com esses jovens. Perdão. É, promover cursos, promover debates, promover é, é, formação, curso de arte, história da arte, pinturas, exposições de pinturas. Tem muitos médicos artistas. Um médico é geralmente um artista, porque ele está tão profundamente atrelado à sensibilidade humana, à dor humana, que ele se torna um artista no sentido de como ele verifica e trabalha com a dor o dia inteiro e também trabalha com sorrisos, ele precisa também extravasar um pouco dessa angústia. E ele vai então para. Nós temos, por exemplo, médicos escultores fantásticos aqui em Santa Catarina, temos médicos pintores fantásticos, médicos dançarinos, médicos artistas que tocam instrumentos. Esses dias, conversando com um jovem que foi meu aluno na Federal de Santa Catarina, que toca violino, e ele foi convidado para tocar na Orquestra Mundial dos Médicos no ano passado, no ano retrasado, mas aí veio a pandemia, mas ele já está escalado para participar dessa orquestra
mundial de médicos. Então, os médicos tocam instrumentos, os médicos, em todas as artes, os médicos gostam muito de pinturas, de olhar. Se não pinta, pelo menos ele olha e consegue tirar daquelas pinturas lições importantes para a sua vida e para os seus alunos, se ele discutir esses quadros. Se pegar os quadros de Frida Kahlo, por exemplo, que não é um quadro esteticamente bonito, mas quando você vê aquela, por exemplo, uma pintura que eu gosto muito de Frida Kahlo, é aquela A Coluna Partida. Então ela teve um acidente, ela sofreu fraturas de vários ossos de coluna, foi operada 7 vezes, mas ela coloca muitas lágrimas. Geralmente as pessoas, o pintor, quando pinta uma lágrima numa pintura, desde os mais antigos, é uma lágrima só escorrendo. Ela bota várias lágrimas de tanta dor que ela sentia. Ela espeta o corpo da mulher, que é ela, é um autorretrato cheio de pregos, assim, de aquelas taxas próximas aqui ao peito, são aquelas maiores e que enfiariam com maior profundidade. Então, aquilo para uma aula sobre dor e sofrimento do paciente, o que os pacientes sofrem, isso me ensina nas minhas dores e também ensinaria aos alunos. Então, eu acho fantástico usar a pintura, usar a escultura, usar o cinema. O cinema nada mais é do que da literatura. Você faz a história no movimento, ainda tem a música ainda para poder transformar e melhorar a nossa percepção daquelas emoções que eu preciso compartilhar e discutir com os alunos. Então, eu acho fantástico que nós, se a escola não faz ou se faz de maneira deficiente, nós do conselho, junto com as pessoas das academias de medicina, que são pessoas muito cultas, muito eruditas até, geralmente em cada trecho, e poderíamos melhorar muito o futuro da profissão. Nas escolas médicas, humanidades ainda não é uma cadeira obrigatória. Não. Você acha de que a gente deveria ter esse movimento para que isso fosse incorporado na formação do médico? Sim, o que a maioria das escolas dizem é que as diretrizes curriculares, as últimas diretrizes curriculares do médico, e essas diretrizes curriculares da medicina são 3 eixos e o eixo do meio é o eixo humanístico. Só que ele não é dado com essa visão de nos tornar melhores, ele é dado apenas como tem que dar filosofia. Aí chama um professor filósofo, aí o cara vai falar de Sócrates, Platão, começa com os gregos, depois até chegar aos contemporâneos, mas não é dado da maneira que nós poderíamos explorar. Quer dizer, um médico filósofo, um médico que refletiu sobre filosofia, por exemplo, um amigo do Rio, Dr. Luiz Roberto Londres, ele fez filosofia da medicina, fez uma pós-graduação em filosofia e escreveu sobre filosofia da medicina. Muitos médicos escreveram sobre sociologia médica, outros médicos escreveram sobre antropologia médica. No 3º ano na Federal do Rio, 3º ano de medicina, 1973, eu tive psicologia médica com o Dr. Danilo Perestrello, com o Dr. Abraham Exterman, e aquilo foi uma semente plantada que germinou dentro de mim em busca desse conhecimento. Então, as escolas podem melhorar esse eixo, e podemos até fazer um acordo, um contrato coletivo que não haveria, não precisa nem haver remuneração, porque seria um serviço prestado pelo próprio conselho a esses alunos, com algumas aulas, mas eu penso muito nos cursos, penso também na presença, na visita do Conselho de Medicina nesses cursos e sempre falando da importância das humanidades na formação médica. Eu penso que esse é o alvo e gostaria muito de participar, inclusive, caso isso venha a acontecer. Roberto, a gente tem visto a tecnologia invadir a área da medicina. A inteligência artificial, né, os novos algoritmos. Isso desumaniza um pouco a medicina? Você acha que isso vai levar o médico a ser um pouco menos sensível aos seus pacientes, às causas médicas? E no final do século XVIII, 1789, por aí, os médicos auscultavam, colocavam um lenço nas costas do paciente para fazer, encostavam o ouvido para fazer a ausculta pulmonar e depois aqui no peito para a ausculta cardíaca. E o Laennec surgiu descobrindo o estetoscópio. Foi um horror. Todo mundo se preocupou, vai acabar, é uma tecnologia que vai acabar com a medicina, porque agora o médico não vai precisar mais colocar
o ouvido no tórax dos pacientes. E se provou que não. Tem um grande filósofo, já falecido, filósofo e médico espanhol, Gregório Marañón, que ele dizia que a tecnologia melhor para o médico ainda é a cadeira. O paciente sentar na cadeira, o médico senta na cadeira, então ele acha que essa é a melhor tecnologia que já surgiu, e uma conversa olho no olho com o paciente, conhecendo toda a sua história, seus antecedentes patológicos pregressos, suas ansiedades, suas necessidades, seus desejos. Então, você vê que sempre fomos ameaçados, a medicina sempre foi ameaçada por novas tecnologias, dependendo da época. Eu vejo isso com muito otimismo, eu vejo isso que nada nos afastará dos nossos pacientes, porque o encontro de um médico e um paciente é um encontro absolutamente pessoal. Quando ele é impessoal, como acontece nas emergências, como acontece em lugares onde os médicos não se dedicam a esse cuidado, mas é um encontro de humanos em que um pode ajudar, um precisa de ajuda e o outro quer e pode ajudar. Claro, se eu tiver uma tecnologia que me permita dar o melhor resultado, um melhor cuidado, eu devo utilizá-la, mas como acessória, como paralela, como ajuda a fazermos uma melhor medicina, mas que ela, nem a inteligência artificial, com todo o risco que o próprio Elon Musk falou que ele não pode dizer que não pode causar problema. Pode, mas não é todo, para a humanidade, mas não é todo esse risco. O próprio Nicoleles, ele fala que nem é ter inteligência artificial, nem é inteligência e nem é artificial. Então, é uma coisa muito engraçada. Tem um diálogo até em que dois amigos conversando, um diz assim, estou preocupado com o aumento da inteligência artificial. Ele disse, eu não, eu estou preocupado com o declínio da inteligência natural. Então, vejam que nós estamos falando de humanidade, né? As pessoas perderam a sensibilidade de olhar para o outro, de cuidar do outro, e o outro preocupado em que a inteligência artificial possa até substituir médicos como radiologistas, como anestesistas. Eu penso que não. Agora, ela nunca vai chegar perto dos psiquiatras. A inteligência artificial não causa nenhum temor aos psiquiatras, porque eles já fazem isso. Eles sabem escutar, sabem entender o outro. Então, eu penso que a medicina vai continuar sendo essa bela profissão. Eu penso que toda essa tecnologia vai nos ajudar a sermos melhores médicos, e é claro que vai ter que botar trabalhando dentro da medicina um humanista e um tecnicista, e se ele tiver essas duas habilitações, essas duas habilidades, ele será um grande médico. Então, talvez nós tenhamos dos conselhos em colocar mais humanidade dentro das escolas de medicina. Doutor Roberto Dávila, é sempre um prazer te escutar. Nós nos conhecemos há 25 anos e toda vez que eu te escuto, eu aprendo um pouco mais. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para quem nos escuta, para os novos estudantes de medicina, para os médicos que estão nos escutando hoje. O que você espera da medicina do futuro? O que você espera que a medicina se transforme no futuro? Eu sou um médico na moda antiga, né? Formado em 1976 na Federal do Rio de Janeiro, quando ainda era a Faculdade Nacional de Medicina. E os meus mestres foram muito especiais para mim, eu lembro deles com muito carinho. E lembro não porque sabiam tanta medicina, lembro porque eram muito humanos. A maneira deles chegarem na beira do leito, de abordarem o paciente, de conversarem com o paciente, foi a melhor escola que eu tive. Então, eu penso que os alunos precisam se dedicar a desenvolver outras habilidades. Eu gosto muito da frase de um médico espanhol que ele diz: o médico que só sabe medicina, nada sabe de medicina. Então, não é suficiente. Para ser um bom médico, não é suficiente conhecer todas as doenças e todos os tratamentos. Para ser médico, é tão grande a medicina, tão poderosa, que para ser médico ele tem que ter outros conhecimentos para poder se sentir melhor. Essa satisfação do médico reverte nos pacientes. E
Ele vai ser um médico muito mais humano, o nome já diz, e muito mais agradável e muito mais próximo dos seus pacientes. Então, eu creio na medicina, que ela vai continuar, se todos os seus praticantes se dedicarem também a esse ato de amor que é a consulta médica. Meu amigo Roberto Dávila, eu agradeço muito a sua presença aqui. Para mim foi um grande prazer. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. E a gente termina mais um Sua Saúde. É um programa realizado pelo Conselho Regional de Medicina que leva informação às pessoas de forma clara e objetiva. Muito obrigado. Eu que Até a agradeço. próxima. Eu que agradeço.